parabenizar aí os residentes que estão nesse horário assistindo a aula. É um momento tão difícil para todos nós. Tá? Em nome da diretoria da SBOT, eu posso afirmar a todos vocês que estamos fazendo todos os esforços para fazer a melhor prova possível dentro das possibilidades que a gente tem dentro dessa condição sanitária que nós estamos atravessando. Bom, eu vou falar duas aulas sobre lesões não traumáticas da mão, depois o Araf vai falar das lesões traumáticas. Minha primeira fala é sobre a síndrome do túnel do carpo. Né? Então, por definição, a síndrome do túnel do carpo é a compressão do nervo mediano quando ele atravessa essa região do canal do carpo, que é um espaço, né, formado por estruturas ósseas e estruturas de partes moles. A parte óssea forma o assoalho do túnel, tá? E esse assoalho, então, é formado pelos ossos do carpo. E o teto desse túnel é formado pelo retináculo dos flexores, do ligamento transverso do carpo. E dentro desse túnel formado, então, nós vamos ter os tendões flexores, os 8 flexores para os dedos longos, 4 flexores superficiais, 4 flexores profundos, e o flexor longo do polegar. E a estrutura nobre, a estrutura mais delicada, que é o nervo mediano. Bom, como é que acontece a compressão desse nervo? A gente pode ter duas situações. Ou você tem uma diminuição desse espaço, tá? Esse túnel ele diminui por N fatores, como processos expansivos, osteócitos na artrose, tá? Ou por aumento do volume das estruturas que estão dentro desse túnel. Então, por exemplo, os tendões flexores, que tem a sua bainha tendinosa e tem líquido dentro. Então, qualquer acúmulo de líquido vai aumentar o volume e vai provocar a compressão desse nervo. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico? A gente sabe que, como o nome diz, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, vocês podem ter um paciente com os mais variados sinais e sintomas, tá? Desde pacientes que têm sinais e sintomas muito intensos, como pacientes que têm sinais e sintomas muito frustros. Bom, a gente utiliza os critérios para o diagnóstico clínico proposto pela Associação Americana de Ortopedia, tá? No qual eles consideram os 6 principais sinais e sintomas para esse diagnóstico. Primeiro, as parestesias e formigamentos do território do nervo mediano. Então, polegar, indicador, dedo médio e a parte radial do dedo anular. Tá? Segundo, a chamada parestesia noturna. O que é a parestesia noturna? É aquela queixa que o paciente chega, né, e refere que toda noite ela acorda durante a madrugada com dores, formigamentos, dormências nas mãos. E ela tem que fazer movimento, ela tem que colocar água, ela tem que fazer alguma coisa para melhorar. Isso, às vezes, ocorre 1, 2, 3 vezes numa noite. Um sinal que a gente pode observar é a atrofia da região tenar, tá? Ou mesmo existe a queixa do paciente referindo que ele tem uma diminuição para apreensão. A paciente refere que está começando a cair objetos, ela vai lavar a louça, cai objetos. O sinal de Tinel, a presença do teste de Fallen e a alteração da sensibilidade, que a gente pode avaliar, seja pela discriminação de 2 pontos, seja pela avaliação com os monofilamentos de nylon. E o que é que diz esses critérios? Exatamente o seguinte: quanto mais sinais e sintomas você tiver, mais chances de você ter um diagnóstico de certeza. Ou seja, se você tem um paciente que só tem parestesia noturna, ele tem menos chance de ter o diagnóstico do carpo do que um paciente que tem os 6 sinais e sintomas. Bom, exames complementares. Como é que a gente complementa esse diagnóstico clínico? A eletroneuromiografia é o exame mais utilizado para confirmação diagnóstica. Quando que a gente utiliza a eletroneuromiografia? Então, vocês sabem que a eletroneuromiografia é um exame doloroso. Né? Nenhum paciente que faz o exame de eletroneuromiografia ele gosta.
Se você chegar para o paciente e perguntar se ele quer fazer outro exame, ele vai dizer que não, né? Então, por esse guideline, a gente está autorizado a tratar o paciente de forma conservadora, sem precisar do exame de eletroneuromiografia. Tá? Agora, se você está em dúvida diagnóstica, tá? Ou se você vai operar esse paciente, ou se você quer fazer um diagnóstico diferencial, você é obrigado a realizar o exame de eletroneuromiografia. Outras duas situações que você deve utilizar a eletroneuromiografia. Quando o paciente já foi operado e você suspeita de uma liberação incompleta, o paciente teve recidiva dos sintomas após um período de tempo, ou pior ainda, o paciente que foi operado e ele refere piora dos sintomas. E aí você tem uma suspeita de uma lesão iatrogênica do nervo mediano. Então, nesses casos, você obrigatoriamente tem que solicitar a eletroneuromiografia. O que a gente observa na eletroneuromiografia? Então, o mais frequente, o que é? A gente vai lá no laudo e vê e lê o laudo, né? Mas é importante a gente saber o que está sendo avaliado, né? Então, a gente está avaliando um estímulo elétrico que é conduzido pelo nervo. Então, nos casos de síndrome do túnel do carpo, nós vamos ter uma latência motora distal acima de 4,5 milissegundos e um aumento da latência sensitiva distal, que, em geral, está maior do que 3,5 milissegundos. Então, esses numerozinhos são mágicos, tá? E vocês devem saber. Bom, vou falar o tratamento da síndrome do túnel do carpo. O tratamento da síndrome do túnel do carpo, inicialmente, é sempre conservador, tá? Quando? Principalmente nas fases iniciais, tá? Que o paciente começou a ter sintomas há pouco tempo, são sintomas frustros, tá? Ou até quando o paciente tem condições clínicas, tem comorbidades muito acentuadas que te impedem de fazer um tratamento cirúrgico, ou até por opção do paciente, né? Eu sempre digo que ninguém morre de síndrome do túnel do carpo. Bom, o que a medicina baseada em evidências já estabeleceu? O tratamento conservador efetivo é a imobilização para utilização durante a noite. Então, não precisa pedir para o paciente utilizar durante o dia. É para ele utilizar durante a noite, para ele evitar que durante a noite ele faça a flexão do punho e desencadeie os sintomas. A melhora sintomática é muito grande com esse tratamento. Qual é o problema do tratamento conservador? Com o passar do tempo, os pacientes vão abandonando esse tratamento, né? Então, no primeiro mês, o paciente utiliza tudo à noite. Depois ele começa a abandonar, viaja, esquece de usar, de levar e tal. Então, a gente, na experiência clínica, e isso está descrito na literatura, o grande problema é o abandono do tratamento. Os corticosteroides, eles também são efetivos na redução dos sintomas, sejam eles utilizados via oral, intramuscular, ou até mesmo quando a gente faz a instilação do corticosteroide dentro do canal, tá? Particularmente, a gente utiliza a infiltração mais como um fator preditivo para a cirurgia do que como forma de tratamento. Ou seja, a gente acha que o paciente merece um tratamento cirúrgico, ele vai melhorar com o tratamento cirúrgico, e muitas vezes o paciente não quer, está com medo de fazer a cirurgia e tal. Então, a gente faz uma infiltração, o paciente melhora bastante e ele imediatamente aceita o tratamento cirúrgico. Bom, na medicina da evidência também a gente observa que o tratamento cirúrgico ele realmente é mais efetivo do que o tratamento não cirúrgico, tá? E qual o tratamento cirúrgico que a gente utiliza? Tratamento cirúrgico aberto, né? Então, essa é uma forma de tratamento, tá? A gente tem a tendência de utilizar essa incisão do lado mais unar possível, tá? Uma incisão mais unal, tá? E por que isso? Por alguns motivos. Primeiro, que você fazendo essa incisão, você evita lesar o ramo cutâneo palmar, tá? Que é uma das maiores complicações do tratamento cirúrgico da síndrome do túnel do carpo. Segundo, que quando você faz essa incisão mais unal, o nervo mediano ele está mais radial. Então, essa incisão e, consequentemente, a cicatriz que vai ocorrer nessa região, ela não fica exatamente em cima do nervo.
Na verdade, a grande discussão na literatura é qual o melhor tratamento, se é a técnica aberta ou se é a técnica endoscópica. Tá? Então, o que também diz a literatura em relação a isso? Que nos resultados mais imediatos, tá? O que é isso? Primeira semana, primeiros 8 dias, primeiros 10 dias, com o tratamento com a cirurgia endoscópica, o paciente tem um retorno mais rápido às suas atividades de vida diárias. Mas, a partir desse momento, tá? Depois de 1 mês, 3 meses, 6 meses, os resultados, tá? São iguais. Ou seja, a cirurgia, na grande maioria das vezes, é efetiva para a remissão dos sintomas, independente da técnica cirúrgica utilizada. Qual a melhor técnica? Aquela que você sabe fazer, aquela que você aprendeu, aquela que você viu ser realizada. Faça isso. Se você quer mudar a sua técnica, faça o treinamento com uma nova técnica. Não tente fazer uma técnica sozinha, sem uma orientação. A segunda compressão mais comum no membro superior é a compressão do nervo ulnar. Essa compressão ocorre geralmente ao nível do cotovelo, tá? E é denominada de síndrome do túnel cubital. O quadro clínico está relacionado à anatomia do nervo ulnar. A gente sabe que o nervo ulnar é um nervo sensitivo e motor. Então, a compressão do nervo ulnar ao nível do cotovelo, ele vai provocar, inicialmente, sintomas sensitivos. Então, é aquela queixa que o paciente relata que começa a ter dormência do 5º e do bordo ulnar do 4º dedo. E, posteriormente, se a compressão continua, o paciente começa a desenvolver sinais motores. Então, como eu disse, o quadro clínico é dor, também dor noturna, muitas vezes, e a queixa de parestesia e hipostesia no território do nervo ulnar. Bom, quando começam as alterações motoras, nós podemos observar uma série de sinais pelo nosso exame físico. O primeiro sinal que a gente pode observar é o chamado sinal de Wattenberg, que é esse aí que está mostrando a seta, é uma abdução em relação aos demais dedos, ou uma adução em relação ao plano anatômico, tá? Do 5º dedo em relação aos demais dedos. A gente pode observar uma atrofia do adutor do polegar. Essa atrofia nas fases iniciais pode não ser identificada, ok? Mas nos casos mais evoluídos é fácil da gente observar. O desenvolvimento da garra ulnar também pode ocorrer. Tá? Essa garra, com frequência, acomete o 4º e o 5º dedo, mas vocês podem ver nessa paciente que ela tinha uma garra só do 5º dedo. O chamado sinal de Frohman. O que é esse sinal? Devido à atrofia do adutor do polegar, quando você pede para um paciente segurar uma folha de papel entre o polegar e a palma da mão, o que acontece? Pela fraqueza do adutor, o paciente, involuntariamente, ele faz uma flexão da interfalângica, ele utiliza o flexor do polegar para segurar a folha de papel. Nos casos no qual não há fraqueza do adutor polegar, essa flexão não ocorre. O paciente consegue fazer essa preensão normalmente. E outro sinal é exatamente a dificuldade do paciente de fazer movimento de lateralidade, adução e abdução. Então, vocês veem que nesse paciente, ele tem dificuldade, ele não consegue fazer esse movimento. Tá? Ou seja, a gente não observa uma atrofia na região da musculatura intrínseca, mas ele já tem a dificuldade de movimentação. Diagnóstico diferencial. Então, como toda síndrome compressiva, seja do nervo mediano, seja do nervo ulnar, nós temos que ter sempre em mente, tá, os nossos diagnósticos diferenciais. Lá na escola, a gente tem um ambulatório só de síndrome do túnel do carpo, que, na verdade, a ideia é ter um ambulatório de síndromes compressivas, né? E chega de tudo. Então,
a gente tem que fazer um exame clínico completo do paciente. Por quê? Porque esses diagnósticos diferenciais aqui podem ocorrer. Então, lembrar, no nosso país, a hanseníase e o nervo no membro superior, que a hanseníase mais acomete é o nervo ulnar, tá? A diferenciar a compressão do túnel do nervo ulnar no túnel cubital com o canal de Guion, que eu vou falar a seguir, tá? Mas lembrar das compressões altas, seja hérnia de discos cervicais, tá? E a síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico. E lembrar ainda que pode existir o que a gente chama de dupla compressão, ou seja, o nervo ser comprimido proximalmente por uma hérnia discal, tá? E ser comprimido distalmente ao nível do punho ou ao nível do cotovelo. Então, é fundamental um exame clínico detalhado. Qual é o tratamento da síndrome do túnel cubital? Uma coisa bastante útil é o que a gente chama de mudanças de atividades, ou seja, esse paciente está tendo uma atividade muito com o cotovelo em flexão, tá? Se você diminuir essa atividade com o cotovelo em flexão, isso tende a haver uma melhora. Uso de anti-inflamatórios hormonais ajuda. Infiltrações podem ser utilizadas, mas com muito cuidado, devido ao risco de fazer uma infiltração intraneural, tá? Assim como na síndrome do carpo, você utilizar uma imobilização noturna, tá? Mantendo o cotovelo em extensão, tá? Isso melhora a sintomatologia do paciente, tá? Mas é lógico que essa imobilização já é uma imobilização maior, já atrapalha um pouco mais o paciente, tá? E o tratamento fisioterápico. Bom, o paciente não teve evolução, e quando o paciente na síndrome do túnel cubital não tem evolução, a gente não pode esperar, porque ele rapidamente desenvolve atrofia da musculatura intrínseca, tá? Então a gente tem que partir para o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico também é muito discutido na literatura. Então você pode fazer só a descompressão in situ, ou seja, você vai lá e abre o canal do nervo ulnar. Você pode fazer uma epicondilectomia, você pode descomprimir o nervo e fazer uma transposição subcutânea, você pode descomprimir o nervo e fazer uma transposição para dentro dos músculos flexopronadores, tá? Ou você faz a descompressão e coloca o nervo ulnar debaixo desses músculos flexopronadores, proporcionando um aumento, uma melhora da circulação para esse nervo. Como eu falei, o diagnóstico diferencial da síndrome do túnel cubital é a síndrome do canal de Guion, ou seja, é a compressão do nervo ulnar ao nível do punho. A gente sabe que o nervo ulnar, nessa região, passa junto com a artéria ulnar, num túnel separado do tendão do túnel do carpo. Bom, na verdade, essa compressão ela pode ser dividida em 3 regiões. E dependendo de onde o nervo ulnar for comprimido, ele vai dar sintomas diferentes. Então, na região 1, tá, onde existe a compressão do nervo ulnar como um todo, nós vamos ter sintomas motores e sensitivos. Se a compressão é na região 2, você vai ter a compressão só do ramo motor. Então, nós vamos ter sintomas só afetando a motoricidade. E na zona 3, distal à separação, nós vamos ter sintomas só sensitivos. A causa mais comum da síndrome do canal de Guion é a presença de cistos sinoviais. Então, geralmente, a queixa do paciente é exatamente devido à compressão do nervo ulnar, como a gente já comentou anteriormente, tá? Pacientes jovens, então esse aqui mostrando uma ressonância com cisto, e aqui a sequência cirúrgica. Então, a gente abre o túnel, a gente vê o nervo ulnar logo de cara. Se a gente afasta o nervo ulnar, a gente vê lá o cisto no assoalho do canal de Guion. E aqui à direita de vocês, a ressecção do cisto e o assoalho do canal de Guion. Bom, como é que a gente diferencia, tá, se a compressão é alta no cotovelo ou se ela baixa no punho? Primeiro,
o sinal de tinel. Então, no túnel cubital, a gente vai ter o tinel ao nível do cotovelo. E no guion, a gente vai ter o tinel ao nível do punho. Segundo é a sensibilidade. Na compressão alta, nós vamos ter também alteração da sensibilidade nessa região dorso-nar do punho e da mão. Na compressão baixa, não existe alteração da sensibilidade. E outra forma é pelo exame do flexor unar do carpo. Então, você pede para o paciente fazer a flexão do punho com o desvio unar e compara com o lado contralateral. Nas compressões altas, o flexor unar do carpo está mais fraco, enquanto nas compressões distais, ele não tem alteração na força do flexor unar do carpo. Bom, então era isso que eu queria falar para vocês sobre síndrome compressiva. É lógico que essas aulas são só uma orientação para vocês, né? Lembrando que as questões são sempre tiradas dos livros, isso obriga vocês a lerem os livros, estudarem, tá? E todas as questões são tiradas dos livros recomendados pela SBOT. Então, segundo tema que me coube é a doença de Kienbock. Então, por definição, a doença de Kienbock é a osteonecrose do osso semilunar. A etiologia do Kienbock é muito discutida, tá? Você pode ter fraturas do osso semilunar e não ter a necrose desse osso. Uma das causas prováveis é devido à vascularização desse osso, tá? Então, Gelberman, esse autor americano, ele descreveu os padrões de vascularização do osso semilunar e, assim como nas fraturas do escafólio, acredita-se que a osteonecrose do osso seja devido a alterações no padrão da sua vascularização. Qual é a queixa desses pacientes? A queixa desses pacientes varia muito dependendo do tempo, né, e da evolução da doença, mas principalmente é aquele paciente que chega com dor no punho. Em geral, a doença de Kienbock provoca dor e limitação desses movimentos, então o paciente já chega com limitação dos movimentos. Em geral, esses pacientes chegam tardiamente. É difícil o paciente chegar numa fase mais inicial do Kienbock. No raio-x, então, a gente já pode observar algumas alterações, né? Uma esclerose, pode observar uma alteração da forma do osso, né? Mas o padrão ouro para o diagnóstico realmente é a ressonância magnética. Frequente em pacientes mais jovens, tá? Geralmente acomete o lado dominante, geralmente acomete o gênero masculino e mais relacionado a pacientes que são trabalhadores manuais, trabalhadores braçais. Mas é lógico, a gente na prática já pegou em mulher, em idoso, então isso é uma epidemiologia. Então, qualquer dor no punho, a gente tem que pensar no Kienbock para a gente conseguir fazer um diagnóstico. Bom, eu vou falar de classificação, tá? Então, a classificação de Littmann, a classificação mais antiga, é uma classificação radiológica, tá? Então, o estágio 1 é aquele estágio que o paciente, na fase inicial, ele só tem dor no punho. Você faz um raio-x e você não vai observar alterações no osso semilunar, tá? Sendo necessário, para você fazer um diagnóstico, fazer uma ressonância magnética. É lógico que se você está no pronto-socorro, você chega um paciente com dor no punho e que o raio-x não mostra nada, é lógico que você não vai partir logo para uma ressonância. Mas aquilo que eu sempre oriento para os meus residentes, acompanhe esse paciente. O paciente do pronto-socorro, ele tem que sair sempre com encaminhamento para uma consulta ambulatorial, para fazer seguimento, para ver se aqueles sintomas do paciente regrediram. Bom, o segundo estágio, no raio-x, você já começa a observar uma esclerose. Então, você vê que o osso semilunar ele já está mais branco, né? Ele não tem alteração da forma dele. No tipo 3, a gente já começa a ter uma deformidade do osso semilunar. Então, a gente pode dividir em 3A,
quando essa alteração da forma ela é isolada, ou seja, o semilunar mudou a forma dele, mas a relação com os demais ossos do carpo se mantém. No tipo 3B, é quando já tem uma instabilidade, ou seja, o osso escafoide ele já mudou a posição dele em relação ao semilunar devido a essa fragmentação desse osso. Então, já muda a relação entre os ossos do carpo. E no tipo 4 é o estágio no qual você já tem artrose entre as articulações, seja do rádio com o semilunar, seja do semilunar com a fileira distal dos ossos do carpo. Bom, uma classificação mais moderna, que também já tem nos livros textos, é a classificação de Ben e Beck, que é uma classificação artroscópica. Tá? Então, você associa a artroscopia, tá? Para avaliar o estado da cartilagem do osso. Então, no estágio 0, não tem alterações. No estágio 1, você observa alterações na porção articular do semilunar, da parte proximal. No tipo 2A, você vai ter acometimento aí já da superfície articular do rádio e do semilunar proximal. No tipo 2B, do semilunar proximal e distal, então vai havendo uma progressão, tá? Em termos de comprometimento articular, de proximal para distal. Então, no tipo 3, a gente já tem o comprometimento do rádio, do semilunar proximal e do semilunar distal. E no tipo 4, então, a gente vai ter do rádio, do semilunar proximal e distal e já da cabeça do captato. E por que a importância desses estágios? Porque, a partir desses estágios, a gente vai determinar o tratamento. Então, aqui é uma artroscopia, um paciente com Kienbock, que a gente está vendo aqui a cabeça do captato, e a cabeça do captato não tem alteração nenhuma, nem a parte proximal do semilunar. Então, isso só para ter uma ideia da validade e da utilização da classificação de Ben e Gregg. Bom, classificação de Littmann. Então, a gente tem mais o raio-x. Ela nos ajuda? Sim, ela nos ajuda no tratamento. Então, estágio 1 é aquele que o paciente só tem dor, não tem alteração radiológica. O tratamento, o que é? Imobilização por 4 meses. Né? Hoje em dia, realmente é difícil a gente ter um paciente que aceite um tratamento com uma imobilização por 4 meses. Mas, como eu disse, é muito difícil o paciente chegar nessa faixa, nesse estágio. O estágio 2, então, quando você já tem só a fragmentação, só a esclerose, então a gente pode fazer debridamento artroscópico, nós podemos fazer um alongamento da una, tá? Então, aqui um debridamento artroscópico, um caso no qual a gente pode observar na artroscopia um amolecimento da cartilagem, a gente faz só uma limpeza articular, uma toalete articular, e o paciente, essa paciente já tem 10 anos de evolução, tá? Ela está muito bem, é dentista, ela está muito bem. As chamadas osteotomias, então, de acordo com o comprimento entre o rádio e a una, no qual, se a una for mais longa, a gente vai ter uma una positiva, se o rádio e a una tiver a mesma altura, nós vamos ter uma una neutra, ou se a una é mais curta, a gente vai ter uma una negativa. Né? Então, nos casos que a gente tem a una negativa, tá? A gente pode fazer uma osteotomia para equilibrar as forças que atuam através dos ossos do carpo. Então, a gente faz uma osteotomia da una e alonga, tá? Colocando o enxerto e uma placa, ou a gente pode fazer o encurtamento radial, que realmente é mais fácil e tem uma facilidade de consolidação maior do que quando você faz o alongamento da una. Então, você resseca um pequeno fragmento do osso e faz a osteossíntese com compressão. Uma outra osteotomia, tá? É a chamada osteotomia de Graner. Tá? É uma osteotomia no qual você encurta o captato e o amato, tá? E daí você diminui
a pressão no osso semilunar. Então, aqui você também pode ressecar o semilunar e fazer uma panartrodese entre os ossos do carpo. Então, aqui, uma cirurgia feita pelo Dr. Graner. Então, a gente pode ver na radiologia, no raio-x, que existe uma união entre o captato semilunar, o escafode e o amato, e o paciente com uma função sem dor. Esse paciente foi em consulta por outro problema. Então, aqui agora no estágio 3A, no qual a gente já tem tanto a esclerose do osso, como a gente já tem achatamento, o osso ele já está comprometido. Então, a gente também pode utilizar vários tipos de tratamento. Encurtamento radial, artrodese triscafode, revascularização do semilunar ou as osteotomias. Então, um caso no qual a gente já tem um grau avançado, que a gente fez o encurtamento radial, caso de artrodese triscafo, no qual a gente faz uma artrodese entre o escafode, o trapézio e o trapezoide, tá? E a gente pode fazer a revascularização do semilunar, ou seja, nós pegamos o enxerto do rádio distal, vascularizado, com a artéria entre o quarto e quinto túnel extensor, tá? Então, está aqui, incisão, abertura, a gente faz um buraco, tira o enxerto, faz um buraco no semilunar e coloca esse enxerto vascularizado dentro do semilunar e a gente tenta restaurar a altura do semilunar com esse enxerto. No estágio 3B, então, a gente pode utilizar ou artrodese triscafode ou já uma cirurgia um pouco mais agressiva, que será a ressecção da primeira fileira do carpo. A fileira do carpo, a ressecção da primeira fileira do carpo é uma cirurgia bastante antiga, bastante utilizada e, por incrível que pareça, permitindo bons resultados até a longo prazo. Então, aqui, identificação do semilunar, resseca o semilunar e a cabeça do captato vai se articular com a fossa do rádio para onde estava o escafode. O semilunar, desculpe. Então, aqui, o paciente já pós-operatório tardio, a cicatriz, uma flexão e uma extensão funcional. E o estágio 4, quando você tem já artrose provocada pelo desarranjo entre os ossos do carpo, então fica essa confusão, a gente às vezes mal consegue determinar qual osso é qual osso, né? E aí a gente pode fazer também ressecção da primeira fileira do carpo se a superfície articular do captato estiver boa, a gente pode fazer artrodese de Graner se a superfície articular do semilunar estiver boa, ou, na grande maioria das vezes, a gente parte para a artrodese total do punho. Então, a gente dá preferência pela ressecção da primeira fileira e a artrodese do rádio com a fileira distal, utilizando uma placa para artrodese. Então, aqui um caso de artrodese total do punho. Bom, diagnósticos diferenciais, o impacto no carpal, artrite gotosa, cisto intraósseo, tá? Então, aqui tem alguns casos, eu vou passar porque o nosso tempo já esgotou, aqui só mostrando o valor da artroscopia. E aqui uma paciente idosa com artrite gotosa que veio com diagnóstico de Kienbock, que após a gente fazer o tratamento da gota, fazer um debridamento articular, a paciente estava muito bem, obrigado. Cisto intraósseo, que é o cisto que invade o osso, tá? E que a gente também pode, através da artroscopia do punho, a gente fazer essa ressecção. Bom, eu vou encerrar por aqui, vou dar parabéns a todos, adiantado, pelo nosso dia do ortopedista, que será no próximo sábado, no dia 19/9, e a gente sempre diz que o médico é um profissional especial mesmo, porque o aniversário é nosso, mas a gente que vai dar presente, né? Então, a SBOT Nacional, junto com a SBOT São Paulo, nós estamos fazendo uma campanha de doação de cestas básicas para uma instituição filantrópica. Muito obrigado a todos e boa sorte no exame
e que vai dar tudo certo. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Parabéns aí pelo Carlos, pelas 2 excelentes aulas aí. Valeu, Carlos. Vamos continuar aqui com o módulo de mão. Para mim ficaram 2 temas, né? Extremidade distal de rádio e flexores, que são realmente o dia a dia do cirurgião da mão, né? A gente acaba tratando bastante, operando muito esses 2 tipos de problema. Eu represento 2 hospitais, o Tatuapé, em São Paulo, e o Antônio Giglio, em Osasco. Bom, a extremidade distal de rádio de longe é o local de fratura mais frequente do membro superior e é necessário essa restauração adequada da anatomia óssea para evitar as complicações. Por quê? Desvio articular persistente é igual a artrose pós-traumática. E as lesões associadas não tratadas podem ser causa de dor crônica. Quanto ao mecanismo de trauma, o mais comum é a queda com punho em extensão, inclusive é um mecanismo comum de outras lesões associadas. Mas também pode ter trauma axial, pode ter queda com punho em flexão. Lembrar também de fratura patológica, por exemplo, esse tumor de células gigantes, né? Também pode ocorrer uma fratura do rádio distal. Quanto aos exames, claro que o raio-x é o mais importante, né? Importante fazer as incidências adequadas, um frente, perfil absoluto. A tomografia não é regra na fratura distal de rádio, ela é utilizada quando você tem dúvida em relação a algum fragmento específico e isso pode mudar a sua conduta cirúrgica. Quanto à ressonância, se você quiser avaliar alguma lesão associada de partes moles, aí sim você pode utilizá-la. Quanto à radiologia, é importante primeiro ver se não tem encurtamento do rádio e medir os ângulos de inclinação frontal e sagital, que de frontal gira em torno de 23 graus e no perfil um tilt anterior gira em torno de 5, 10 graus, 11 graus. Eu não vou falar de todas as classificações, são várias para fratura de extremidade distal de rádio. Essas são as mais utilizadas. A AO é uma classificação mais complexa, mas ela é excelente para trabalho científico, muito descritiva, né? A universal é mais utilizada. Classificação de Frickmann, apesar da facilidade dela estar em desuso. Classificação de Fernandes é uma classificação simples e interessante. Classificação de Mellor e diversas outras, né? Lembrar também dos epônimos, né? Fratura de Colles, aquela fratura comum em paciente de mais idade, mulher, pós-menopausa, com aquele desvio clássico que eu vou mostrar em seguida. O Smith, que é o Colles invertido, né? O contrário é queda com punho em flexão. O Barton, original, que é o Barton dorsal, mais comum é o Barton invertido, que é o Barton volar, com uma tendência à luxação do carpo, ou seja, é cirúrgico. Fratura de Hutchinson, que é a fratura do processo estiloide do rádio, ou a fratura de Schofer, né? E essa fratura por trauma axial da hipante. Várias lesões podem estar associadas, ósseas, como por exemplo fratura de escafoide, lesões ligamentares extremamente associadas, como lesão da fibrocartilagem, escafo semilunar. Pode também ter lesões tendinosas, nervosas, vasculares e casos que você tem que fazer alguma reconstrução cutânea também. Claro que o tratamento conservador também pode ser usado nessas fraturas, dependendo da fratura, se for uma fratura mais benigna, ou um paciente que não tem condições cirúrgicas, e o tratamento cirúrgico. A gente leva em conta os critérios de Lafontaine, que são bem conhecidos, né? Desvio dorsal maior que 20 graus, combinação dorsal, encurtamento do rádio, maior que 9 milímetros, comprometimento articular da radiocárpica e radionar distal, fraturas associadas da ulna, diastase entre os fragmentos articulares, maior que 2 milímetros. Quanto às técnicas cirúrgicas, podem ser várias empregadas, desde a fixação percutânea com fio de Kirchner, com parafuso, técnicas minimamente invasivas, redução aberta, principalmente por via volar, artroscopia também é bastante útil nas fraturas de rádio, dependendo do caso. Lembrar quando for fazer via de acesso volar, via de Henry clássica, lembrar dessa linha aqui, a Watershed Line. Se você passar essa linha aqui, tem o risco de complicações, parafuso intraarticular, lesões tendinosas dos flexores, então tem que evitar. Quanto à via de acesso, realmente é mais comum a via de acesso volar de Henry, se quiser colocar uma placa volar, mas você pode fazer técnicas minimamente invasivas, fixação percutânea, e em algumas situações, algum fragmento específico, você tem que fazer via de acesso dorsal também. Bom, quanto aos materiais, houve uma evolução muito grande, né? Então, além do fio de Kirchner fixador externo, a gente tem diversos tipos de placas, né? Que o grande avanço foi realmente a utilização de placas de ângulo fixo e depois de ângulo variável, conseguindo colocar essa placa mais distal e evitando as complicações. Aqui um tipo de placa para fixação dorsal. Diversos materiais já surgiram e diversos materiais também já sumiram do mercado.
Esse aqui é um exemplo de uma haste. Esse aqui é um botão que você tem um gancho aqui para fixar fragmentos específicos do rádio. E, no total, o que a gente tem que fazer mesmo é evitar as principais complicações dessas fraturas, que é a consolidação viciosa e a artrose. Alguns casos clínicos. Essa aqui é a típica fratura de cores, inclusive essa foi exposta, né, com desvio em dorso de garfo, encurtamento do rádio, desvio dorsal do rádio, distal, em pacientes com osso já osteoporótico. O ideal, então, se você tiver uma fratura e colocar uma síntese rígida, que a grande vantagem é você ter uma mobilidade precoce e, posteriormente, uma função melhor. Nem sempre é tão simples assim, mas seria o ideal. Inclusive, você poderia deixar até sem imobilização, dependendo do caso, o paciente colaborador, com resultado funcional posteriormente melhor. Aqui, um caso de fratura da extremidade distal de rádio com comprometimento grave do carpo, a utilização do fixador externo num primeiro tempo, se ficou bem alinhado, é uma das utilizações, em fraturas muito cominutivas, tomando cuidado com deixar muito tempo esse fixador, que pode dar limitação funcional importante. Aqui o Barton volar, o Barton invertido, com desvio volar, um fragmento bastante instável, fratura do processo estiloide da una também. Aí você tem que colocar uma placa volar para estabilizar esse fragmento. Aqui no caso foi fixada a radionar também, porque tinha uma instabilidade dessa articulação. Fixado com fio de quisto o processo estiloide do rádio. Se tiver uma boa fixação pela placa, você pode tirar esse fio, pode fixar provisoriamente. Fraturas podem ter traço longo também, como esse caso. E, claro, colocando uma placa longa, a fratura, o traço vem por aqui também. Colocação dessa placa. Essa lesão associada é comum, a lesão escáfo semilunar. Aqui, no caso, tinha uma instabilidade nessa região, uma fratura com cominuição, colocada uma síntese rígida e fixado a escáfo semilunar com fios de Kirchner. Pode haver casos complexos também, como esse, com a fratura grave em vários níveis do rádio, lesão de extensores associada, lesão nervosa, foi fixada na urgência com esses fios, e depois eu reconstruí toda essa parte tendinosa, lesão de ramo sensitivo do radial, a reconstrução do rádio distal, depois colocamos enxerto aqui, a articulação está boa, escafoide, semilunar, mas caso bem grave, né? Você pode também fazer tudo minimamente invasivo por forma percutânea, como essa fratura aqui do processo estiloide do rádio com fragmento bastante grande, fratura do escafoide, que é comum essa associação, e feito de forma percutânea. Esse afundamento por trauma axial, geralmente na fossa do semilunar, são fraturas importantes, tem que levantar essa superfície articular, algumas vezes colocar enxerto, colocação de placa, depois tirar dos fios de Kirchner. Outro die punch também, com uma cominuição, a fixação. Aqui, mais incomum, esse die punch da fossa do escafoide. Aqui, colocado uma placa dorsal. E a artroscopia, qual que é a vantagem? Auxiliar na redução e fixação de fraturas intraarticulares com desvio e avaliação e tratamento dessas lesões ligamentares e ósseas associadas. São vários portais que você pode utilizar, os radiocárpicos, os mediocárpicos também. A tração pode ser horizontal ou vertical. Eu tenho mais experiência com tração vertical, prefiro. Foi motivo de pós-graduação na USP de São Paulo, esse estudo das lesões associadas, tanto ligamentares como condrais. Vocês podem observar que a frequência absoluta realmente é grande dessas lesões associadas, escáfo semilunar, complexo da fibrocartilagem. Aqui uma fratura que foi feita a redução por via artroscópica. A gente vai poder observar a redução dessa fratura com o probe. Aqui a fixação percutânea, no caso foi com fios de Kirchner. O raio-x final. Outro caso com afundamento pequeno, mas isso pode causar dor, pode causar artrose no futuro. Foi feita uma artroscopia também, a redução do fragmento com o probe e a fixação com 2 parafusos, fazendo uma síntese rígida, que pode, inclusive, fazer uma mobilidade precoce. Outro caso, uma fratura de Hutchinson, do processo estiloide do rádio. Muito cuidado nesses casos, a artroscopia é importante para inspecionar os ligamentos, aqui também escáfo semilunar, fibrocartilagem, como um todo, essa articulação como um todo, para ver se não tem nenhuma lesão associada. A redução da fratura.
e a fixação com parafuso. O que a gente deve evitar, então, são as complicações. Nesse caso, foi feita uma osteotomia por causa de uma consolidação viciosa, a colocação de placa, enxerto, artrodese em casos mais graves, temos que evitar essas complicações, e até uma artroplastia total de punho. Vou falar de lesão de tendões flexores. O mais importante, tanto no tratamento, na avaliação desses tendões, é o conhecimento da anatomia. Lembrar que os extensores são achatados e delgados e os flexores são cilíndricos e mais volumosos. Quando você vai avaliar essa lesão de flexores, você tem que ter em mente a ação de todos os músculos dessa região. Os extrínsecos, que são 2 sistemas com abertura e fechamento dos dedos, e a ação sinérgica e estabilizadora dos músculos do punho. Os interósseos, com movimento lateral dos dedos, papel essencial na flexo-extensão das falanges, metacarpo falangiano em flexão, a perda da ação extensora das interfalangianas. Quanto aos lumbricais, eles fazem extensão das interfalangianas sem relação com a posição da MF. Em relação à anatomia, vários tendões flexores podem ser inclusive palpados. Aqui o palmar longo, o flexor radial do carpo, o flexor lunar do carpo que insere no pisiforme. Aqui a anatomia do túnel do carpo, o retináculo dos flexores, os 9 tendões junto com o nervo mediano que passam nessa região. Lembrar da inervação, pode ser tanto pelo nervo mediano quanto pelo nervo ulnar. Quanto à nutrição, lembrar que os flexores superficiais e profundos têm vascularização individualizada, com 2 sistemas vascular e sinovial. Na junção com o músculo temos 1 ou 2 arteríolas e um vaso que vem do carpo e penetra a membrana sinovial na base do mesotendão carpal. Aqui podemos observar a anatomia da bainha, dos flexores. É importante, essas bainhas são importantes porque elas também nutrem o tendão, né, através do líquido sinovial. Aqui o túnel fibroso com as polias anulares e cruciformes, principalmente A2 e A4 são as mais importantes, elas devem ser reconstruídas no caso de lesão. Aqui o polegar com A1, A2 e a sua polia oblíqua. As famosas zonas anatômicas dos flexores de Verdun, pode ser do extensor também, mas aqui no caso é dos flexores, né? As zonas mais complicadas de tratamento são a zona 2, que é a zona das polias, né? Do túnel ósseo fibroso, e a zona 4, a zona do túnel do carpo. Quanto ao exame físico, lembrar sempre também das lesões associadas, como fraturas e luxações, lesões nervosas e vasculares, lesões cutâneas que necessitam de reconstrução também podem ocorrer. Radiografia, só se você quiser avaliar alguma lesão associada. Ultrassom e ressonância geralmente não são necessários, só em casos de uma lesão crônica, alguma dúvida em relação a essa lesão. No exame físico, lembrar também das deformidades congênitas, que podem confundir um pouco, como a camptodactilia e sequela de lesões nervosas com a garra. Aqui um caso podemos observar a garra da mão, por lesão nervosa. O exame clássico para lesão de flexores superficiais e profundo. Quando tem um arrancamento muito distal, a posição é essa, que fica o dedo. Flexão da interfalangiana proximal e extensão da distal. Qual o momento da sutura? O ideal, claro, se tiver condições adequadas, conhecimento técnico e anatômico, é fazer uma sutura primária. Essa sutura pode ser retardada por alguns motivos, como contaminação. Agora, em casos mais tardios, você vai ter que partir para essa reconstrução secundária, que provavelmente vai ser mais complicado, o resultado pode não ser tão bom, você tem que utilizar enxerto, muitas vezes tem que fazer em 2 ou 3 tempos. A técnica de sutura, o ideal é que ela seja resistente, atraumática, não isquemiante, e tem várias técnicas de sutura. Depende da preferência do cirurgião, conhecimento técnico dessa sutura. Temos Kessler modificado, Kleinet. O Pulvertaf a gente utiliza em tendões de diâmetros diferentes, ou quando você quer fazer uma transferência, precisa regular a tensão da sutura.
Esse trabalho aqui estuda várias suturas, ele cita aí diversas técnicas cirúrgicas, aqui a técnica de Kessler modificada, que é a mais utilizada. Como fontes de enxerto, temos várias, temos palmar longo, que não são todos os pacientes que têm palmar longo. Plantar delgado pode ser utilizado, extensor próprio de indicador, extensores dos dedos do pé. E o pós-operatório, uma imobilização adequada, uma posição adequada com flexão do punho em torno de 30 graus, flexão das MFs em torno de 70 e interfalangianas em extensão. E claro que a terapia ocupacional de mão o mais breve possível é fundamental para um resultado melhor desses casos. O mais breve possível deve ser feito uma terapia ocupacional passiva assistida. Alguns casos, esse aqui é o famoso dedo de Jersey, quando arranca distalmente o tendão profundo, o flexor profundo, pode ser uma lesão pura ou uma lesão com arrancamento ósseo, a posição clássica que o dedo fica. Aqui a polia, o tendão e a reinserção com âncora nesse caso, pode também fazer um pull-out. Esse caso aqui, uma paciente com 30 anos com ferimento há 7 dias, a via de acesso de Brunner, a via de acesso em zigue-zague, e nesse caso foi feita uma anestesia tipo Wallant, ou seja, a gente anestesia com vasoconstritor, já consegue avaliar o resultado da cirurgia no intraoperatório, o paciente fica acordado e também não precisa de garrote. Aqui já foi reconstruído os flexores do quarto, a gente pode notar a diferença aqui no intraoperatório, paciente acordada. Esse também foi feito com Wallant, uma lesão do superficial e profundo do segundo. Lesão de nervo digital também. Os tendões aqui já dissecados. Já reconstruído o nervo, os tendões também. 10 dias de pós-operatório, paciente sem dor, uma mobilidade boa. Outro caso com lesão do flexor longo do polegar. O tendão retraiu bastante, então teve que fazer uma incisão aqui no punho. Tunelizamos o tendão e suturamos distalmente. Uma posição adequada da interfalangiana. Zona 2 de Verdun. Tem que ver se as polias estão boas. A lesão de nervo digital é muito comum nessa região, que tende a ser reconstruído já no mesmo tempo, seria o ideal. Lesões mais complexas, como esse ferimento no antebraço. Lesões múltiplas de tendões e nervos. Um outro caso complexo também, que teve lesão de todos os flexores, artéria radial, artéria ulnar, os 2 nervos. Estava só na interóssea, a gente fez reconstrução também das 2 artérias. E em lesões crônicas, você pode ter que realizar a reconstrução em 2 tempos, como nesse caso. O primeiro tempo, aqui a gente podemos observar as polias. Colocação de espaçador de silicone. Para depois, num segundo tempo, em torno de 3 a 6 meses depois, substituímos o espaçador com enxerto de tendão. Aqui a reconstrução sendo realizada. E a posição adequada aqui do tendão e do dedo. Obrigado. Então vamos lá. Essa primeira questão é em relação ao risco de lesão de tendão quando você não respeita a linha de watershed. A resposta é B, flexor longo no polegar, exatamente pela anatomia desse tendão e a sua relação mais íntima, volarmente, com o rádio distal. A segunda questão é da classificação de Fernandes, tem que conhecer a classificação, que são 5 tipos, e esse tipo é o C, que é avulsão, né? Tipo 4 é avulsão. E aqui eu citei na aula também a incidência de lesão do ligamento escáfosemulunar é alto mesmo, associado com a fratura de extremidade distal de rádio, e é de 30%, ou seja, a resposta B. Aqui já em relação às questões de tendões, na reparação tardia do flexor na zona 2, o enxerto primário é indicado quando você tem permeabilidade das polias. Porque se essas polias não tiver, o túnel ósseo fibroso não tiver íntegro, você não pode fazer enxerto de cara, você tem que fazer a reconstrução em 2 tempos. Aí tem que colocar o espaçador,
para refazer esse túnel fibroso para depois substituir pelo enxerto. Na quinta questão, é a classificação de Ledbecker para lesão, avulsão desse flexor profundo. E a resposta é B, que o tipo 1 ele vai estar na região palmar. A última questão em relação ao processo de cicatrização dos tendões flexores da mão, ou seja, o fechamento das polias favorece a formação de aderências. Resposta A. Quando fecha essa polia, o resultado é pior, então você provavelmente vai ter que partir para uma reconstrução desse túnel para depois reconstruir o tendão. Muito obrigado. Dá seguimento.